Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Bom. Tem um desafio hoje aqui de compartilhar essa mensagem. Esse tema, como o Arno falou, é um tema importante. Não, todos os temas da série Família são importantes, né? Mas para mim é um tema que fala muito comigo. E nós estamos aí nessa série Família. Estamos aí praticamente na metade da série já. E para muitos de nós, uma série falando sobre família pode parecer comum. Porque, pela graça de Deus, nós temos famílias estruturadas aqui na igreja, né? Temos um grande número de pessoas que têm famílias estruturadas. Nós vivemos dentro de uma família segundo o padrão de Deus, uma família ajustada, né? Só que se a gente olhar ao nosso redor, olhar para fora, olhar aí para os nossos relacionamentos fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, a gente vai ver que a realidade lá fora não é essa, infelizmente. A realidade que a gente vive hoje aqui dentro da igreja, infelizmente, não é a realidade que a gente vê lá fora. E nós, como cristãos, nós temos o prazer, a honra e o dever de manifestar o reino de Deus lá fora. Temos esse prazer, essa honra e esse dever de manifestar o reino de Deus lá fora. Então, se você está aqui hoje assistindo, ou se você está aí assistindo pela internet, ou se você vai assistir depois dessa mensagem gravada, nós temos todas as mensagens gravadas lá no nosso canal do YouTube. E tem a alegria de viver uma família ajustada, tem a alegria de viver uma família feliz, uma família que anda segundo os padrões do reino. Parabéns! Você é um grande privilegiado e tem a oportunidade de ouvir essa série, de replicar ela nas famílias, nos amigos e nos contatos que você tem. Então, se você tem esse privilégio, você tem aí a oportunidade de manifestar o reino na vida de outras pessoas. Amém? Como vocês já sabem, o tema de hoje é comunicação na família. E eu queria introduzir esse tema conceituando comunicação. O conceito de comunicação, ele vem do latim comunicare. Engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Estava preparando a mensagem e vendo essa parte de vou conceituar a comunicação. Eu lembrei do filme Tropa de Elite, lá que o cara começa a falar sobre estratégia e os soldados começam a dormir. Então eu vou conceituar bem rapidinho aqui para ninguém dormir, tá? Pra ninguém. Então vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. O ato de comunicar implica em trocar mensagens que, por sua vez, envolve a emissão de informações, emissão e recebimento de informações. Comunicação é a provocação de significados comuns entre o comunicador e o intérprete, utilizando sons, gestos e símbolos. Já no princípio, nós vemos Deus comunicando. Já lá no início, né, lá em Gênesis, já no capítulo 1, no versículo 3, a gente já vê Deus comunicando. Gênesis 1 diz lá o início de tudo, onde diz que Deus criou o céu e a terra. E no versículo 3 ele diz assim, versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. O que ele fez? Ele falou, ele comunicou. Ele poderia simplesmente pensar, ou pum, está tudo feito já. Varia mágica. Não, ele poderia estalar os dedos assim e estaria tudo pronto, feito, perfeito, tudo certo, tudo ajustado. Mas Deus, desde o início, ele se comunica, ele fala.
Deus ele usa uma expressão verbal, ele determinou algo através da sua fala, né? E através desse ato de ele falar, de comunicar esse ato, esse ato de comunicação de Deus, ele ecoa até hoje. Até hoje nós somos impactados por esse disse Deus. Até hoje a sua vida é impactada por esse disse Deus. E esse ato de comunicação dele ecoa até hoje e vai ecoar pela eternidade. Vai ecoar para sempre. Abrindo um parênteses aqui, eu estava pensando nisso ontem, abrindo um parênteses aqui, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos as mesmas características de Deus, então o que nós falamos e o que nós comunicamos pode ecoar por toda a eternidade. Vocês concordam comigo? Então, isso me levou a pensar ontem à noite, o que eu tenho comunicado, o que eu tenho falado. Se aquilo que eu falo pode ecoar na eternidade, o que eu tenho falado? O que tem saído da minha boca? Abrir um parênteses, fechar esse parênteses aqui, deixar essa reflexão aqui para nós, para a gente ir pensando. Eu queria compartilhar rapidamente aqui algumas características de uma boa comunicação e essas características de uma boa comunicação a gente consegue ver na vida de Jesus. Jesus foi um exímio comunicador, ele veio para nos salvar e para comunicar o reino de Deus, para falar sobre o reino de Deus. Então eu queria pegar só brevemente algumas características de uma boa comunicação e que a gente pode ver na vida de Jesus, fazer um paralelo aqui. Uma boa comunicação ela precisa ser permanente, né? Sempre é possível comunicar, sempre é possível falar. A gente vê em vários passagens, textos bíblicos, onde a gente vê Jesus conversando. Onde vê Jesus, ele senta e conversa, ele para, ele fala, ele se comunica. Uma boa comunicação ela precisa ser também aberta, onde há uma disposição de dar e receber. Jesus, ele não tinha bloqueios, ele conversou, se comunicou com todos, sem distinção. Jesus, ele não fazia distinção das pessoas, ele se comunicava com todos. Nós podemos ver ali em Lucas 19, aquele texto onde Jesus está passando pela cidade ali, ele encontra Zaqueu, e ele fala assim: desce da árvore aí, Zaqueu, eu vou para sua casa passar um tempo com você. Eu vou lá trocar uma ideia com você, eu vou bater um papo, eu vou conversar com você, Zaqueu. E naquela conversa, aquela família foi salva. E Zaqueu não era um cara que todo mundo queria conversar. Zaqueu não era aquele mais popular, assim, que todo mundo gostaria de conversar. Zaqueu, na época, era cobrador de impostos e não era um bom cobrador de impostos, era corrupto, roubava, então não era todo mundo que queria conversar, mas Jesus não, Jesus foi lá e conversou, comunicou, trouxe salvação para a vida dele. E às vezes a gente olha para as pessoas assim: eu não quero conversar com essa pessoa, não quero comunicar o reino de Deus para essa pessoa, e às vezes a gente perde a oportunidade de levar a salvação, levar a libertação, levar o reino de Deus para a vida das pessoas, porque a gente tem alguns bloqueios, a gente tem alguns preconceitos. Uma boa comunicação também, ela pode ser íntima, que ela se estabelece uma relação próxima com aquele ao qual nos comunicamos. Em João 21:15, a gente vê Jesus conversando com Pedro e perguntando assim: Pedro, você me ama? É um texto bem conhecido, onde ele pergunta várias vezes para Pedro se Pedro o amava, e ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus tinha uma intimidade com Pedro.
E a gente pode ter essa intimidade na nossa comunicação. Uma boa comunicação, ela pode ser equivalente, permite uma relação de igualdade entre aqueles que se comunicam. No livro de João, também no capítulo 14, Jesus ele coloca os seus discípulos na mesma posição dele. Ele diz assim: vocês vão fazer as coisas que eu faço e farão até coisas maiores. Jesus ele coloca numa posição de igualdade os seus discípulos. Você não vê em momento nenhum na vida de Jesus uma fala dele de superioridade. Do tipo assim, eu sou e vocês não. Jesus tinha uma igualdade na sua fala. E às vezes isso falta em nós. Nós precisamos saber quem somos, saber aquilo que Deus quer que a gente seja, mas isso não quer dizer que a gente tem que ser superior a ninguém. A comunicação ela precisa ser sincera e autêntica. Facilita uma entrega sem duplicidade nem enganos. Jesus ele sempre foi sincero. Mesmo quando ele tinha que ser duro, assim, ele foi sincero. Me lembra o texto da mulher, a mulher samaritana, onde Jesus fala para ela, chama seu marido, ela fala assim, eu não tenho marido, e ele fala, falou bem. Ali ele dá uma dura, ele é sincero, mas não falta amor. E muitas vezes a gente confunde sinceridade com grosseria. Eu sou sincero. Não, você está sendo grosso. Sinceridade não tem nada a ver com grosseria. Nós podemos ser sinceros, nós podemos ser verdadeiros, só que nós podemos ter e devemos ter amor nas palavras. Essa história de, eu falo na cara mesmo, isso é falta de amor. A gente precisa falar a verdade. A gente tem a verdade junto conosco. A gente tem a verdade em nós. Jesus é a verdade está em nós. E nós precisamos comunicar essa verdade em amor. Em amor. A boa comunicação precisa ser também desinteressada, ela não busca o benefício próprio. Uma das principais características da mensagem de Jesus. Mateus 20, 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em resgate de muitos. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui a gente precisa aprender. Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E se nós somos iguais a Jesus, nós queremos ser iguais a Jesus, nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E uma boa comunicação precisa ser compreensiva, saber aceitar ao outro, colocar-se no lugar do outro. Dentro da nossa família, trazendo isso para dentro da nossa família, nós devemos fomentar a nossa comunicação. Precisamos estar dispostos a nos doarmos em favor do bem de nossa família. Pastor, mas eu sou mais quieto. Eu prefiro ficar na minha. Eu não gosto muito de ter esse contato. Eu prefiro ficar em silêncio. Eu não sou muito de conversar. Eu também não sou. Na verdade, eu também não era. Eu também sou. Só que se eu não cuidar, eu continuo sendo esse cara que quer ficar quieto. Eu sou o típico curitibano. Sabe o curitibano? Aquele que de manhã, quando eu pergunto para você se prefere chá ou café, eu prefiro ficar quieto. Eu sou aquele cara que prefiro o silêncio. Eu tenho que lutar contra isso sempre. Imagina,
Se eu me deixar me levar pelos meus sentimentos e as minhas vontades, eu vivo no meu mundo e não deixo ninguém entrar. Pensando ali no versículo que a gente leu ali em Mateus 20, 28, eu preciso entender e compreender que na nossa vida, nesta vida, eu não faço apenas aquilo que eu quero. Meus filhos entendem bem isso. Eles dizem, você não faz só aquilo que você quer. É uma lição um pouco dura de aprender, mas a gente precisa aprender que na vida a gente não faz só aquilo que a gente quer. Não faz somente aquilo que a gente gosta. Na verdade, nós vivemos hoje num mundo cada dia mais egoísta, e nós precisamos ter esse versículo de Mateus 20 e 28 bem firmado na nossa cabeça. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não estou na minha família para ser servido. Eu não estou na minha família para que os outros façam as coisas para mim. Eu estou na minha família, eu casei com a Patrícia e tive meus filhos para servir eles, para abençoar eles, para fazer com que eles se sintam bem, para fazer com que eles se sintam amados, para fazer com que eles cresçam, para fazer com que eles se desenvolvam. Eu não posso ficar pensando apenas em mim. Se eu quisesse pensar apenas em mim, eu ia ficar quieto. Eu ia ficar na minha. Não ia me interessar pela vida deles. Não ia me interessar pelos sonhos deles. Não ia me interessar pelas vontades deles, pelos desejos deles. A comunicação na família ela é essencial e ela traz junto com ela o sentimento de pertencimento. Um sentimento de segurança, ela traz segurança, traz acolhimento. Então a comunicação na família é de extrema importância. Trazendo para o casal, aqui agora, vamos falar um pouquinho dos casais. Trazendo para os casais, muitas de nossas dificuldades como casais se resolveriam conversando. Ou pelo menos começariam a se resolver conversando. Se resolver com diálogo. Casais que conversam abertamente sobre todos os assuntos têm a tendência de serem mais felizes. Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar porque é interessante. Eu estava lendo uma pesquisa. Casais que conversam sobre o número 2 tendem a ser mais felizes, sabia? Sem vergonha. Estava lá na pesquisa, achei interessante assim. Casais que conversam abertamente sobre todos os assuntos. Tem a tendência de serem mais felizes. Porque existe um sentimento de entrega. Como eu disse, eu sou o típico curitibano, que não gosta muito de falar, e sou casado com uma goiana, que fala pelos cotovelos. Aonde no mundo isso iria dar certo? Um cara que não fala nada, uma maravilhosa esposa, que fala bastante. Eu tive que aprender que se eu quero fazer minha esposa feliz, eu tenho que me comunicar com ela. Efésios 5, quando ele diz que nós, homens, devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e se sacrificou por ela. Então nós vamos para o sacrifício mesmo. Mas não sacrifício no sentido de ser ruim, né? Relembrando aqui as características da boa comunicação, ela precisa ser sincera, autêntica, né? Eu não tenho que conversar com a minha esposa só para cumprir tabela, só para, tá lá na minha lista de tarefas, conversar com a minha esposa. Pronto, já fiz. Já passei os meus 15 minutos de conversa com ela aqui. Pronto, agora só amanhã. Não, mas minha esposa ela precisa se sentir acolhida, ouvida, respeitada.
Preciso dar atenção. Nós temos um combinado aqui na nossa família, eu já compartilhei algumas vezes com vocês, com a igreja. Nós temos um combinado aqui, e nós já começamos a estender esse combinado com os nossos filhos, agora que eles estão um pouquinho maiores. 1 Coríntios 13, onde Paulo começa a descrever ali o que é o amor. O versículo ele diz assim que o amor não suspeita o mal. Versículo 5, ali no final do versículo 5, ele diz assim: o amor não suspeita mal. E com essa premissa, nós combinamos de sempre pensar o bem um do outro. Sempre pensar o bem. Porque às vezes, numa conversa, numa mensagem, uma conversa rápida, ou não sei, a gente pode falar algo que caia atravessado. Não caia muito bem. A gente pode se expressar mal. E eu posso falar alguma coisa que ela não entenda, ou entenda de uma forma diferente, mas o nosso combinado é sempre pensar o bem. Não ficar daquela, ele falou por isso porque ele não me ama mais. Ou ele falou por isso porque ele é um grosso. Ou ele falou... Não. Sempre pensar o bem. Não. Se ele ou ela falou isso ou aquilo, deve ter algum motivo. E eu preciso dar a oportunidade de sentar e conversar e botar e alinhar aquilo que a gente pensa. Então a gente tem o combinado aqui de nunca pensar o mal. A gente se esforça, às vezes, não vou dizer que é fácil, mas a gente sempre pensa o bem. Sempre pensa o bem. A gente nunca suspeita o mal, porque a gente se ama. Nós, como família, a gente se ama. Então a gente tem essa primícia de sempre pensar o bem. A pessoa, para nós casados, para os casais, a pessoa com quem eu mais preciso conversar, com quem eu mais devo conversar é o meu cônjuge, a minha esposa, seu esposo. Ela ou ele que precisam saber dos meus sonhos, meus desejos, os meus medos. A Patrícia, ela sabe tudo de mim. Ela sabe tudo o que acontece comigo. Ela sabe tudo o que eu penso, tudo o que eu desejo, tudo o que eu sonho. Então, para nós, aqui falando para os casais, casados, seu cônjuge é aquele que tem que saber tudo sobre a sua vida. Aquela pessoa que você deve mais conversar. Hoje eu e a Patrícia, nós não temos segredos entre nós. Ela sabe tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo que eu desejo, tudo que eu sonho. Eu sei o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela sonha. A gente não tem nada a esconder um do outro. A gente pode conversar abertamente em qualquer momento. Trazendo um pouquinho para os filhos, outro ponto importante na comunicação na família é a comunicação com os filhos. Meu pai, ele sempre foi um cara mais reservado, assim. Eu não lembro, assim, de ter tido conversas profundas com ele, de ter tido momentos de conversa, ou uma conversa relevante com ele. A gente sempre teve alguns aqui conheceram meu pai, ele teve um problema, ele era alcoólatra, então, por um bom tempo eu não tive contato, assim, mesmo ele estando sempre em casa, eu não tive muito contato com ele. Mas eu não lembro, assim, de ter uma conversa profunda com ele, uma conversa relevante com o meu pai. Ele era o tipo de homem que ele, quando ia corrigir os seus filhos, ele não corrigia fisicamente. Também não lembro de nenhuma correção física do meu pai. Mas ele era do tipo que sentava e dava sermão, sabe? Falando. Só que eu só consigo lembrar dessa característica dele. Eu não lembro de uma palavra do que ele falou. E olha que ele
me dava sermão, hein? Eu aprontava. Eu tenho essa cara de bonzinho, assim, mas eu aprontava. Só que, sinceramente, eu não lembro do que ele falava. Porque não era uma conversa. Ele só despejava aquilo que ele precisava despejar e pronto. A boa comunicação com os nossos filhos nos leva a conquistar o coração dos nossos filhos. Meu pai não tinha o meu coração. Meu pai não tinha o meu coração, o coração dos meus irmãos. A gente não tinha essa ligação com ele. E essa boa comunicação, ela nos leva a conquistar o coração dos nossos filhos. E um dos segredos de uma boa criação de filhos é conquistar o coração dos nossos filhos. Ter o coração deles, saber o que está passando no coração deles. Filhos pequenos, eles não têm muita dificuldade de conversar com seus pais. Eles geralmente até têm bastante energia para conversar. Para quem tem filhos pequenos, sabe que eles falam. E não param de falar. E nós, como pais, temos o dever de direcioná-los e ensiná-los. Aproveitar esse momento que eles estão falando que eles estão botando para fora aquilo que está acontecendo na vida deles, aquilo que está acontecendo ali no mundo deles. E a gente precisa se interessar. Não falar, chega de falar, cansado, para. Não, aproveitar esses momentos que eles estão falando, para poder entender e se interessar por aquilo que eles estão descobrindo, por aquilo que eles estão conhecendo, por aquilo que eles estão vivenciando. Lá em casa nós temos um pré-adolescente que sempre gostou de falar. Puxou a mãe. Igualzinho a mãe. E que, graças a isso, hoje ele não tem dificuldade nenhuma de expressar o que ele está sentindo. Eu não vejo o Israel em momento nenhum acuado dentro de casa, quieto no canto dele, sofrendo alguma coisa, algum sentimento, e não conseguindo falar. Porque ele sabe que ele tem essa liberdade de falar conosco, sempre que ele precisar, e sobre o que ele precisar. Ele sabe que ele vai encontrar um lugar seguro para conversar, para abrir o seu coração. Ele sabe que ele vai encontrar um lugar seguro para poder expressar os seus sentimentos. Isso foi construído com muito tempo de conversa, ouvindo muito, demonstrando muito interesse naquilo que ele falava, naquilo que ele trazia para nós. E nós, pais, precisamos demonstrar interesse por aquilo que nossos filhos falam. Às vezes a gente entra numa rotina de trabalhar, cansar, e chega cansado em casa e trabalha, e cansa e trabalha. E às vezes a gente começa a deixar de lado deixar de ouvir os nossos filhos, deixar de ouvir aquilo que eles estão falando e pensando. E vai chegar uma hora, se a gente começa a deixar muito de lado, vai chegar uma hora que eles vão perder o interesse. Vão perder o interesse de conversar conosco, vão perder o interesse de se comunicar conosco. E aí a gente perde o coração. Quando eles entram na juventude, a nossa comunicação deve estar mais consolidada. Porque nessa fase da juventude é que nossos filhos vão ser confrontados com o mundo. É nessa fase que eles entram num tempo onde eles precisam consolidar a sua fé. Quando nossos filhos entram na juventude, eles vão ser confrontados com o mundo e precisam consolidar a sua fé. Por quê? Porque eles já não vão mais crer no Deus do meu pai. Eles vão começar a olhar o mundo na ótica deles e vão ver que
O Deus que eles creem não é o Deus do meu pai. A Isabela olha para mim e já não crê mais no Deus que eu creio. Ela crê no Deus vivo, que ela crê, que ela conhece, que ela tem experiência com Ele. E se nós não tivermos uma comunicação firme com os nossos filhos, se nós não tivermos um diálogo firme com os nossos filhos, quando eles forem confrontados com o mundo, que eles precisarem buscar alguém de referência, buscar alguém com quem eles possam conversar e abrir o seu coração e dizer aquilo que está passando na vida deles, as dúvidas, porque vem dúvidas. Eles vão poder sentar conosco e conversar e serem fortalecidos. Nessa fase, nós precisamos estar mais atentos e mais abertos ao diálogo com os nossos filhos. É a fase que eles vão olhar para nós e aquilo que nós comunicamos com as nossas atitudes. E aquilo que nós comunicamos com nossas atitudes vai fortalecer a fé dos nossos filhos. Então nós precisamos cuidar com aquilo que nós comunicamos para os nossos filhos com as nossas atitudes. Sabe aquela frase, faço o que eu falo, não faço o que eu faço? Isso deve ser abolido das nossas vidas. Faço o que eu faço e faço aquilo que eu estou fazendo também, meu filho. Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos comunicar o exemplo para os nossos filhos. Essa também é uma fase importante que nós precisamos ser mais intencionais. Gerar oportunidades de conversa e intimidade com os nossos filhos. Nos interessar por aquilo que eles se interessam. Sabe? Demonstrar interesse por aquilo que eles estão vivendo, passando. Eu tenho as séries que eu assisto com a Isabela. Gosto de todas? Nem todas. Mas eu tenho... A gente sabe, lá em casa, ela sabe que eu tenho as séries que eu assisto com ela. E eu acho que ela até imagina que eu não gosto. Mas ela sabe que eu tenho o prazer de sentar e assistir com ela. De passar esse tempo com ela. E algumas vezes eu faço questão de sair com ela. Quando a Isabela nasceu, tinha... a Patrícia falou, é uma menina, né, você vai ter que ser o príncipe dela, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que... Quando ela for maior, você vai ter que levar ela para sair, você vai ter que ser o referencial dela. Levar ela para jantar, dar um anel, toda aquela coisa que falam quando você tem uma menina. E eu ficava desesperado. Nossa, eu preciso ser tudo isso, eu preciso ser tudo isso. Meu Deus, né? Se eu não for o príncipe dela, vai vir qualquer um e vai querer ser o... Só que eu entendi que são nas pequenas coisas. Isso tudo, essa grandiosidade é bom, mas são nas pequenas coisas que a gente demonstra interesse pelos nossos filhos. São nos pequenos momentos que a gente consegue fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Nos pequenos momentos que a gente senta para conversar com eles, que fazem a diferença. Ontem, por exemplo, a gente chegou da praia ontem, a Patrícia fez café, vamos tomar café. Não tem açúcar. Não tinha açúcar lá em casa, Werner, para colocar no café. Falei assim, então eu vou ali no mercadinho do lado ali, vou comprar açúcar. Quando eu levantei do sofá, eu falei, Isabela, vamos comigo? Eu estou arrumando o quarto, tudo pantufa. Falei, não, vamos comigo. 15 minutos. Não deu isso, para ir e voltar. Mas foi um tempo onde a gente teve uma conversa profunda. Ela falou aquilo que ela estava sonhando, que ela já está sonhando no curso que ela vai fazer na faculdade. Ela já quis me contar como que ela ia fazer, em que período que ela queria fazer, o que ela estava pensando em fazer de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, não, faz dessa forma. Foram 15 minutos assim de conversa. Ela me contou algo que ela estava desejando fazer e eu incentivei e falei, não, faça dessa forma. Ali, 15 minutinhos de conversa. Mas foi uma conversa profunda. Aí de noite eu estava revisando um pouco a mensagem e tal. A
passei pela sala, eu vi ela sentadinha com o computador dela, escrevendo algumas coisas. Ela estava fazendo ali aquilo que a gente conversou há um tempo, naquele período. Então a orientação que eu dei para ela naquele período onde a gente foi comprar açúcar, ela já começou a botar em prática ali momentos depois. Então foi uma conversa rápida, mas uma conversa que alcançou o coração dela. Uma conversa que eu pude me conectar com ela, uma conversa que eu pude trazer algo para a vida dela. Algo simples. Na verdade, a nossa vida é simples. Na verdade, nós precisamos viver uma vida mais simples. A gente precisa deixar de complicar a nossa vida. Como eu disse lá no começo, às vezes, a maioria das nossas dificuldades como casal pode se resolver numa conversa. Uma simples conversa. Mas às vezes a gente dificulta tanto a nossa vida, às vezes a gente complica tanto a nossa vida, às vezes a gente quer achar estratégias mirabolantes, sendo que a vida é simples. A vida é bem simples. Uma simples conversa pode resolver muitos problemas. Um simples sentar e conversar pode resolver a maioria dos nossos problemas. Para concluir aqui, Deus ele nos criou para a comunhão. E a comunicação na família é uma parte essencial dessa comunhão. É uma parte essencial para que a gente tenha famílias fortes e saudáveis. Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, como diz Mateus 20. Como discípulo de Jesus, eu estou na minha família para servi-los. Como discípulo de Jesus, eu estou na minha família para fazer eles felizes. Eu deixo essa minha característica de curitibano e passo a fazer parte da minha família. Fazer parte, poder servir eles, poder abençoar eles, poder amar eles, poder me entregar por eles. Isso parte de uma boa comunicação na nossa família. Eu queria repetir mais uma vez esse texto de Mateus 20 e 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nessa manhã eu queria também fazer um convite. Assim como foi comunicado para mim o amor de Deus, e eu pude entregar a minha vida a Jesus, eu quero aqui te dar essa oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos nos colocar de pé, por gentileza?